Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão. Sempre estamos juntos aí para mais um conteúdo, um vídeo com notícias e informações do nosso palestra. Deixe seu like, seu joinha ajuda muito o canal e se inscreva se você não for inscrito, é totalmente grátis, ativa o sininho que você vai receber todos os vídeos aí do canal. Vamos lá que eu tenho algumas notícias bem importantes para vocês. E eu tenho uma coisa muito séria para falar sobre o Rafael Veiga, tá? Também sobre outro jogador. Dois titulares aí, os possíveis jogadores que devem deixar o Palmeiras, não na janela agora, no final do ano você vai ficar sabendo. Saíram as datas, para começar aqui, gente, dos jogos da Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo no Morumbi, depois Palmeiras e São Paulo, jogo no Allianz Parque. Então o negócio é o seguinte, dia 5 de julho, às 19h30, é uma quarta-feira, primeiro jogo no Morumbi, tá? E o segundo jogo vai ser no dia 13, numa quinta, tá? Então o jogo da volta não é numa quarta, é numa quinta, na semana seguinte, 8 horas da noite no Allianz Parque. Isso aí vai ser só na TV fechada, né? O pessoal ficou meio chateado, não é todo mundo que tem acesso, tudo. Esse jogo vai ser no streaming na Amazon, então algumas pessoas vão ter dificuldade para assistir, mas as datas estão aí. E você pode assistir esse jogo, sabe onde? Com TV Torcida, chama o pessoal lá, chama lá o pessoal, eles vão atender vocês super bem, você faz o teste na hora no seu celular e no seu televisor, você vai ter todos os jogos aí de todos os campeonatos da Europa e também Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, para os filmes e séries que a grade de canais vai oferecer para vocês. Chama o pessoal lá, eles vão atender vocês super rápido, tá? Próxima notícia, gente, já tinha comentado com vocês uma vez aqui, eu já fiz críticas a ele, já fiz elogios, tudo, e é aquele negócio que eu sempre falo para vocês, eu acho que a gente tem que ter um meio termo, um equilíbrio para você criticar qualquer tipo de coisas e também você saber elogiar quando for necessário. O PVC, em entrevista aí num podcast, estava falando sobre o Anderson Barros. Eu já sabia disso, já tinha comentado uma vez aqui. O Anderson Barros, o Palmeiras estava indo atrás do Miguel Ramírez, certo? E quando o Palmeiras teve a desistência do Miguel Ramírez, o empresário comentou com o Barros, vocês poderiam contratar o Abel Ferreira, que é um treinador que está lá no PAOK. O Anderson Barros foi, se retirou e trouxe uma pasta, tipo uma pasta completa ali com todas as informações, tudo sobre o Abel Ferreira. É esse cara aqui? Então, bora lá atrás dele. Então, foi uma indicação de um empresário, mas o Anderson Barros já conhecia o Abel Ferreira. Então, isso adiantou muito as coisas. E vamos imaginar que o Barros não conhecesse, certo? E aí ele ia falar, pô, mas quem que é esse cara? Até ele verificar tudo demoraria muito. Então, Anderson Barros, um cara importantíssimo na contratação do Abel Ferreira. Isso é uma coisa que muita gente acha que não sabia. E é aquele negócio, se ele fez, como ele fez isso, então assim, isso, quando a gente for avaliar o trabalho do Barros quando ele sair do Palmeiras, isso tem que ser levado em conta, né? Porque o Abel Ferreira, a gente sabe o tamanho do trabalho que ele vem fazendo aí na Sociedade Esportiva Palmeiras. E também o que o Abel Ferreira vem contribuindo para o país. Para quem não sabe, o livro do Abel passou dos 100 mil exemplares vendidos, mais de 8 milhões de reais acumulados das vendas dos livros e os 8 milhões de reais destinados para ONGs que incentivam a cultura e a educação. São 3 ONGs que esse valor foi destinado a Abel Ferreira aqui no país, fazendo história na Sociedade Esportiva Palmeiras como treinador, na questão do retorno esportivo pro Verdão. Também na questão tática, né, que a forma como o Palmeiras joga impressiona muito, inclusive clubes da Europa já elogiaram bastante, e ainda oferecendo o desenvolvimento da cultura da educação. Aí você vai ver, vai lá no site da ESPN, hoje tem um relato lá de que o Abel Ferreira, dos juízes falando dele, e o que o Abel Ferreira faz praticamente é meio que ignorado, né? Cada um olha para onde quer olhar, né? Ou olha para onde é conveniente. Agora papo sério aqui, gente, sobre Veiga e Piquerez, tá? Anotem esses dois nomes aí. São os dois jogadores do Verdão com mais chances de sair pro ano que vem. Pô, é achismo, Júlio, é isso? Não, não é achismo. São procuras dos times. O Hendrick, que a gente sabe que vai sair no ano que vem, porque ele foi vendido pro Real Madrid, certo? O Marcos Rocha, eu falei ontem pra vocês, é um jogador que não deve ficar no Palmeiras, pelo que eu sei. É um jogador que está encerrando o seu ciclo, aí pode achar um outro destino, mas não tem nada definido, mas deve ser um caminho natural. E aí você tem Piquerez, que já foi procurado muitas vezes por times da Europa, inclusive o Betis chegou a entrar em contato com o Palmeiras foi lá, barrou, não quis vender o Piquerez, mas o Palmeiras disse que ouviria outras propostas. O Piquerez está fazendo um grande trabalho no Palmeiras, jogando muito bem, jogador jovem. E o Veiga hoje, de novo, lá na entrevista da Seleção Brasileira, falou que se sente cada vez mais preparado para ir jogar na Europa. Já é a segunda vez que o Veiga fala isso enquanto está na seleção. Os olhos dos clubes, realmente, ele já teve sondagens, não teve proposta oficial ainda, sondagens de vários países, da Espanha, da Itália, da Inglaterra. Então isso é um processo natural, são jogadores que são os mais procurados ali para deixar o Verdão
no final da temporada, porque o Palmeiras não vai vender nenhum titular agora no meio do ano. E o que eu acho? O Palmeiras tem que se preparar. Um time, um elenco, um time que quer continuar com um elenco forte, com um time forte, você tem que se precaver de algumas perdas. Então, por exemplo, o Palmeiras trouxe o Tabata antes do Scarpa sair pra ver se dava certo. Claramente não deu muito certo, né? Porque o Tabata até agora não vingou absolutamente nada. O Danilo até hoje não teve substituto. O Palmeiras tá manda aí e vai tentar agora no meio do ano contratar. O cara já foi embora. O Veiga já falou várias vezes que quer sair. Eu queria a saída do Veiga? Não, gente. Eu acho o Veiga sensacional, baita jogador, o cara que ama o Palmeiras, é palmeirense. Ele disse na entrevista que está feliz aqui, tudo. Ele sempre ressalta isso, que se a carreira dele acabasse hoje, ele estaria super realizado. Mas a questão é que ele vem falando sobre isso. Então é uma ideia que o jogador tem. O jogador vai indo, falou até do futebol espanhol, que é um futebol que ele acha mais interessante, a forma de jogar, tudo. Então assim, tem que ver também, gente. Eu não, repito, para deixar bem claro meu posicionamento, eu não quero que o Veiga saia do Palmeiras. Mas se o jogador quiser deixar o Palmeiras, não adianta ficar com um jogador que está com a cabeça na Europa. Ele já falou disso algumas vezes, é a segunda vez que ele fala lá na seleção brasileira. O Piquerez, como eu falei, é um jogador muito procurado, se chegar a proposta, o Palmeiras pode negociar no ano que vem, até porque é um jogador jovem, a Europa quer esse tipo de jogador. E o Veiga vem falando direto de uma possível saída. E é aquele negócio que eu falo, são ciclos, tem começo, meio e fim. Então eu acho assim, quando o Veiga começa a falar que deseja muito jogar na Europa, ele tá deixando explícito e claro, quero jogar lá. Aí o que o Palmeiras precisa avaliar é, será que a gente compensa ficar com um jogador desse? Então, por exemplo, se ele receber uma proposta, às vezes é melhor você fazer negócio, mesmo eu gostando muito do Veiga, ídolo, tudo, só que aquele negócio, o que o jogador quer pra carreira? Ele já falou mais de uma vez, e são declarações públicas, então ele tá deixando claro. Então, às vezes é melhor você vender o atleta, vender bem caro, né? Porque o Veiga é um jogador importantíssimo, só que você já tem que monitorar e buscar o substituto hoje, o mais breve possível, porque você não repõe o Rafael Veiga com facilidade. Então, como é um jogador de alto nível, um jogador super importante aqui, o Palmeiras ter feito aquele negócio com o Curitiba e ter pegado mais 15% do Veiga já mostra mais ou menos um cenário desse, o Palmeiras se preparando para uma saída, mas tem que se mexer hoje, porque é muito provável, mas muito provavelmente, que Piquerez e Veiga deixem o Verdão na próxima janela de transferências, que não é essa do meio do ano, é para 2024. E a gente tem que se mexer hoje, pelo menos é a minha opinião. Deixe seu comentário que é muito importante. Mais tarde eu tô de volta, galera. Tamo junto aqui, é Verdão sempre. Meu, tanta informação que eu acabei esquecendo de passar uma. Pessoal, Felipão é o novo treinador do Atlético Mineiro. Eu fiquei muito surpreso com essa informação. Treinador que era diretor lá do Atlético Paranaense, mas o Galo fez uma proposta para ele. Não foi muito difícil convencer o Felipão aí que vai treinar os times até 128 anos. Então, Felipão, novo treinador do Atlético Mineiro, certamente o Atlético Mineiro será um time mais competitivo com a garra e a raça que o Felipão vai colocar nesses jogadores. Eu fiquei surpreso, lembrando que o Felipão estava aposentado. Se aposentou no final do ano passado, mas o velhinho tá de volta às origens aí. Esse daí é demais. E aquela célebre frase dele em 2000, você lembra? Do Corinthians? Tamo junto, galera. Agora sim, fui. Um abraço, é nóis.